indico planos em thumbnails trabalhando com linha, mas sem blocar com formas básicas. Sinto que perco muito tempo fazendo manequins. Não é pra você estar se preocupando com o plano ainda no thumbnail. O thumbnail é muito mais... O thumbnail é muito mais forma geral de como a peça vai ler. Essa coisa de fazer plano, ela é muito mais já de leitura e modelagem. Ela não é... Já é modelagem em render. A gente tá preocupado no thumbnail mais com a leitura da peça. E a leitura da peça é mais ou menos, tem um personagem aqui, sabe? Como esse personagem vai ser resolvido é uma coisa pra depois. Então, esse é um dos motivos. Você tá fazendo mais coisa do que o thumbnail pede. Olha só, eu quero mostrar os thumbnails mais complexos que eu fiz. Só um instantinho. Que eu acho que vai fazer um pouquinho mais de estudo, sabe? Vai fazer um pouquinho mais de sentido. Tá tão intenso aqui. Olha só. Esse aqui são os thumbnails mais complexos que eu fiz. Em questões de render, em questões de... Olha só, eles têm cor, eles têm mais detalhe, às vezes alguns têm até perspectiva, sabe? Mas mesmo assim, olha como essas peças são simples. Olha como é que a gente tem um personagem, não tem absolutamente nada no rosto. Tem uma indicação de luz, você consegue entender que é uma luz que tá no rosto, você consegue entender que é uma luz que tá na roupa, você consegue entender que é uma luz na segunda personagem ali atrás. Tem outro personagem aqui, mas você não sabe onde é que tá a mão, onde é que tá braço, onde é que tá a posição. Você sabe que tem uma janela, você sabe que tem uma porta. Era isso. Isso aqui é o suficiente pra gente entender a composição da cena. Inclusive, a luz saindo da janela, ó. A gente tá vendo a luz saindo da janela passando pela névoa. Isso é um elemento de composição que eu julguei importante. Então eu consegui colocar isso no thumbnail, mas não precisa de muito mais do que isso. Cadê? Deixa eu pegar mais um aqui, ó. Mais outro thumbnail que tava na base do complexo, ó. É uma cena de um... Isso aqui é um estudo de um filme, é o estudo da lista de Schindler, tá? Em que a gente tem um escritório aqui em cima e a gente tem uma fábrica aqui embaixo. Eu não preciso dizer o que são essas coisas, eu só preciso sugerir que vai ter objetos aqui embaixo. Então eu faço as manchas para fazer essa sugestão, mas não tem nada desenhado aqui embaixo de verdade. Saca? Então, qual é o objetivo do thumbnail? O objetivo do thumbnail é simular como a peça vai ser lida no final. Não é você fazer um estudo não é você fazer render, não é você entrar em detalhes, não é isso. Mais do que isso aqui é exagerado. Muitas vezes, meus thumbnails são feitos desse jeito aqui, ó. Deixa eu pegar mais uma tabela de thumbnail. Muitas vezes eu faço thumbnail desse jeito aqui, ó. Isso aqui é uma história de um cervo que ele é tipo o rei da floresta, sabe? E tem um caçador. Ele tá lutando contra um caçador. Então você vê que, olha só, a gente tem a silhueta do cervo, a gente tem a iluminação para entender como é que essa iluminação vai acontecer, e a gente tem a sensação da floresta, mas tudo isso aqui foi desenhado em coisa de 5 minutos. Eu não preciso gastar muito tempo em cada uma dessas opções. Então, você fazer esse mínimo necessário, ele é uma das ferramentas importantíssimas para você ter um thumbnail bem sucedido, um thumbnail que cumpre o objetivo dele. Faz mais sentido? Nós! Boa noite, Sula. Divertidamente, Lau. Eu acho que seria uma mistura da nojinho e do raiva. Por favor, me dê uma dica de como fazer o efeito de transparência. Começando de algo sólido a quase desaparecer, tipo o No Face da Viagem de Chihiro. Olha, deixa eu mostrar pra vocês um exemplo de como isso acontece em filme, que eu acho que vai fazer um pouquinho mais de sentido. Eu quero... Pera aí, a gente quer isso aqui. Tem o filme dos Caça-Fantasmas, que tem um monte de cena de fantasma em si. E essa cena de fantasmas ela trabalha muito com essa parte de transparência. Olha só. Olha aqui, ó. Tem alguns jeitos da gente trabalhar essa transparência. E eu acho alguns desses jeitos bem interessantes.
Se você quer fazer um efeito tipo do No Face, é literalmente marca mais as beiradinhas. Olha só, você tá vendo que a gente tem o tecido esvoaçante aqui. Pera aí, deixa eu botar numa cor que vai aparecer mais. A gente tem o tecido esvoaçante aqui, ó. Tá vendo? E aí, olha o que acontece. A borda dele fica mais marcada do que a parte interna. Então, a parte interna do tecido ela vai ficando mais transparente. A parte da beiradinha, ela marca mais. Então, o que eu recomendo é você fazer uma simplificação tipo essa aqui. A gente começa com um objeto sólido, né? E aí a gente vai deixando mais transparente e as partes que vão ficando menos transparentes, as partes que vão continuando sólidas são os quinas, são os cantinhos. E aí as partes de preenchimento, as partes que não são bordas, vão ficando mais transparentes até elas sumirem no objeto. Sumirem no fundo, né? Até sumir o objeto. Esmaecendo pro fundo. Pronto, agora ficou bonito. Faz um pouco mais de sentido? Eu não vou fazer demonstração disso aqui porque eu precisaria de um objeto em si para pintar. E isso aqui ia levar um pouquinho de tempo para pintar. Mas procura por referência de fantasma. Vocês vão ter muita peça de fantasma, vai ter muita peça de ilustração com fantasma que vai ter esse efeito que vai ficar interessante. Certo? Dá uma pesquisadinha como é que o pessoal faz fantasma, espectro, esse tipo de coisa. Vocês vão achar a resposta à pergunta de vocês. Nós. Sula, queria saber como escolher o melhor tipo de papel para impressão de artes para que mantenha a qualidade e que dure. Olha, impressão é uma arte em si. Você lidar com impressão para durar tem várias implicações aí. Uma das coisas que eu recomendo você procurar, impressão para durar mesmo, tem um negócio chamado impressão de desculpa o microfone. Tem um negócio chamado impressão de fine art, impressão de galeria, que vai imprimir nos papéis, tipo papel de arte mesmo, vai imprimir no papel canson, com a gravatura maior, e essas impressões, além de ficarem lindas, duram muito mais. Qualquer impressão exposta ao sol vai esmaecer, no entanto. Então, nunca coloque essas impressões no sol direto, porque elas vão desbotar. Mas eu super recomendo você procurar por impressão de fine art. É caro, tá? Ela é um tipo de impressão que não vai ficar barato, mas ela vai te dar a qualidade, vai te dar fidelidade de cor e vai te dar durabilidade para você guardar isso por bastante tempo. Recomendo fazer em gráfica, não é uma impressão que você faz em casa, não, sabe? Então procura por impressão de galeria, impressão de fine art. Fine art printing. Inclusive, é muito bonito. É massa de ver. Boa noite, Sula. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Vocês são incríveis. Sula, estou um pouco confuso com textura. Quando vou aplicá-la, parece meio sem sentido. Pode me dar alguma dica? Cara, textura é um termo muito abrangente. Tem muita coisa que a gente reduz como textura. Textura pode estar falando de pelo, textura pode estar falando de escama, textura pode estar falando de pedra, textura pode estar falando de padrãozinho de tijolo na parede. Textura é um termo muito grande. No entanto, se eu entendi a vibe da pergunta, o que eu posso te falar a respeito disso? Quando você está pintando textura, o que você está procurando é um ritmo. As pinturas as texturas, elas têm um ritmo. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu ver o que eu posso achar de referência aqui para mostrar isso acontecendo. Rapidinho. Deixa eu pegar essa aqui. Essa é uma imagem de um artista chamado Lorenzo Lanfrancone, que ele faz o trabalho de textura muito bonito. Muito bonito mesmo, olha só. Olha essas folhagens, olha que coisa linda. Então, olha só, quando a gente olha uma folhagem dessa aqui, quais são as coisas que a gente percebe? Primeiro, tem a variação de cor. A gente vai do mais amarelo para um pouquinho mais verde, para um pouquinho mais escuro. Esse escuro tem um pouquinho de laranja, tem um pouquinho de azul aqui. Então, tem toda uma variação de cor. Não é uma coisa feita com uma cor só, tá? Segunda coisa, essa mancha ela tem direção. O ritmo da mancha dá a sensação de que ela foi pintada desse jeito, ó. Ela foi pintada nesse sentido aqui, ó. E esse sentido ajuda com a coisa de que isso aqui é um arbusto que cresceu. Ajuda com essa sensação de que isso aqui é um arbusto de verdade.
certo? E aí, em cima disso, a gente tem as manchinhas menores, as manchinhas, sabe, redondinhas, ó. E essas manchinhas podem ter sido feitas com um pincel mais aleatório que você vai dar batidinha na tela pra fazer, sabe? E elas vão tirar um pouquinho dessa sensação direcional da pincelada. E vai funcionar muito bem. Então, quando você analisa a textura, quando você analisa essa parte pra gente poder fazer esse trabalho, começa a analisar esses ritmos, essas direções, esses espaçamentos, onde as coisas estão acontecendo, onde que elas não estão acontecendo. Muitas vezes a gente tem, eu não sei se aqui vai ter um exemplo disso, mas a gente costuma criar, por exemplo, brilho de cabelo. O brilho de cabelo costuma ficar dentro de uma faixa. Ele faz uma faixinha de brilho. Se você enxerga essa faixinha de brilho, fica muito mais fácil de você replicar ela na pintura. Então o que eu recomendo é você pegar esse tipo de textura, pegar esse tipo de referência e fazer uma análise de quais tipos de mancha você precisa empilhar para chegar num resultado parecido. Que tipo de mancha que você identifica e em qual ordem você acha que ela foi feita para chegar nesse resultado. Sacou? Fazendo essa análise do jeito que a gente está fazendo aqui, você vai descobrir muito como é que essas coisas são feitas. Olha só, aqui me dá a sensação que a gente faz uma texturinha, né? Essa texturinha tem várias pinceladinhas para fazer as pedrinhas. Aí tem pinceladinhas menores pra gente sombrear as pedrinhas, né? E aí em cima disso aqui tem um pincel com direção pra gente fazer a graminha, ó. Pra gente fazer essa coisa da graminha nascendo em cima das pedrinhas. E aí a gente chega nesse resultado aqui. Tem que fazer a variação de cor e tem a textura de ruído. Eu acredito que a textura de ruído foi a primeira coisa que ele colocou nessa pintura, sabe? E aí a gente pinta em cima desse ruidão. E aí você vê em algumas outras partes da peça, olha as pinceladas aqui, ó. Olha a pincelada da pedra, todas acontecendo nessa direção. Depois a pincelada da graminha acontecendo na direção diferente. E aí você começa a entender como é que essa textura foi feita, certo? Então, se você tá com dificuldade de fazer essa parte da textura, eu recomendo fazer esse tipo de análise e fazer esse tipo de estudo. Coloca do lado e tenta replicar as texturas que você tá vendo, que vai começar a desatar o nó de como que você faz textura. Certinho? Nós!